do Espírito Santo. Eu queria lhes mostrar hoje, nas Santas Escrituras, alguns erros que temos que absolutamente evitar quando estamos a caminhar com o Espírito Santo. Por que nós temos que evitar esses erros? Porque são erros fatais que podem trazer problemas para a nossa vida. Eu disse aos irmãos, a forma como nós fazemos sentir o Espírito Santo vai nos ajudar a crescer, vai nos ajudar a avançar, vai nos ajudar a alcançar, a receber as bênçãos de Deus. Aleluia! Porque na verdade Deus é Espírito. E quando nós sentimos o Espírito Santo de uma certa forma que seja desagradável, aquilo terá consequências fatais sobre a nossa vida. Pelo contrário, se o Espírito Santo se alegrar, se o Espírito Santo se sentir bem conosco, se o Espírito Santo se sentir honrado na nossa vida, nós vamos crescer, nós vamos avançar e Deus vai liberar o que Ele tem para nos liberar. Será que os irmãos estão a entender isso? Razão pela qual temos que ter muito cuidado. O cristão não anda sozinho, o cristão anda com Deus através do Espírito Santo. O Espírito Santo controla todos os pormenores da nossa vida, até pequenos detalhes Ele controla. O Espírito Santo está a governar, a dirigir as nossas vidas se esse Espírito se sente glorificado, honrado na nossa vida. Se o Espírito Santo não se sente glorificado, se o Espírito Santo não recebe alegria por nossa parte, o Espírito Santo não vai nos guiar. Não nos guiar, nós não vamos andar pelo bom caminho, nós não vamos pelo caminho da bênção. Precisamos absolutamente que o Espírito Santo tenha controle, esteja à frente das nossas vidas. Quem faz negócio tem que buscar que o Espírito Santo seja o sócio gerente do seu negócio. Aleluia. Quem está no casamento deve buscar que o Espírito Santo esteja no meio do seu casamento. Quem está no seu ministério deve buscar que o Espírito Santo esteja no controle, no comando do seu ministério. Quem está trabalhando sobre um projeto deve trabalhar de modo a que o Espírito Santo esteja a guiar este projeto. Onde o Espírito Santo está no controle, no comando de todas as coisas, o diabo pode até tentar de todas as formas, ele não terá ascendência, ele não terá poder, ele não terá autoridade. O diabo até pode entrar, ele vai sair, porque a Bíblia diz, onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Será que alguém está a entender isso? Glória ao Senhor Jesus. Como dizia, eu quero rapidamente mostrar aos santos irmãos alguns erros. São basicamente 6 erros que nós absolutamente devemos evitar quando estamos a caminhar com o Espírito Santo. O primeiro erro que nós temos que evitar é entristecer o Espírito Santo. Para os irmãos que estão a apontar, isso aqui é importante. Aponta isso. O primeiro erro é entristecer o Espírito Santo. Devemos absolutamente evitar entristecer o Espírito Santo. Aleluia. Como no trecho que acabamos de ler, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Aleluia. Mas se os irmãos lerem a partir do versículo 25, os irmãos podem encontrar algumas coisas que entristecem o Espírito Santo de Deus. Os irmãos estão comigo? Efésios capítulo 4, a partir do versículo 26, veja algumas coisas, vamos enumerar, assim como o apóstolo Paulo, algumas coisas que entristecem o Espírito Santo, algumas coisas que prejudicam a nossa comunhão com o Espírito Santo, algumas coisas que prejudicam o Espírito Santo na nossa vida, ele vai se entristecendo. A partir do versículo 25, pelo que deixai a mentira e falai a verdade um com o outro, aleluia, um com o seu próximo. A primeira coisa que entristece o Espírito Santo é a mentira. Os irmãos podem ver isso comigo? É a mentira. Cada um, aleluia. Será que os irmãos estão lá? Ok, vou repetir. Porque deixai a mentira e falai a verdade, cada um com seu próximo. Amém? Porque somos membros uns aos outros.
falar a mentira ou usar mentira entristece o Espírito Santo. Versículo 26. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. A segunda coisa que entristece o Espírito Santo é a ira. Significa irar-se ao ponto de dormir com ira. Irar-se não é pecado. Amém? Qualquer um de nós pode ficar chateado, pode ficar por uma situação irado. Mas o apóstolo está a dizer aqui, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Significa, não durma chateados, não durma raivoso, não durma ranhoso, não durma com ira. Esta atitude entristece o Espírito Santo. Aleluia. Vou saltar o versículo 27, vou para o versículo 28, porque depois vou voltar para o versículo 27. 28, aquele que furtava, não furte mais. Aleluia. É a terceira atitude. Devemos evitar roubar, evitar furtar, quando já estamos em Cristo Jesus. Os irmãos podem ver aqui, são as atitudes que o apóstolo Paulo reprova. O apóstolo Paulo pede aos irmãos, os que já estão em Cristo, não praticarem mais. Aleluia. Aquele que furta, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. A quarta atitude aqui é a preguiça. Aleluia. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, pelo contrário, deve fazer o que? Deve trabalhar. Aleluia. A quarta atitude aqui é o que? A preguiça. Glória ao Senhor Jesus. Veja o versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. Aleluia. A quinta atitude aqui, a quinta atitude, não é? Que entristece o Espírito Santo, usar palavra de baixo calão, usar palavras maldizentes, usar palavras torpes, palavra que não glorifica a Deus. É uma atitude que entristece o Espírito Santo. Aleluia. Ok. Os irmãos vão pular o versículo 30. Vamos agora ao versículo 31. Toda amargura, ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmias, e toda malícia seja tirada dentre vós. A sexta atitude aqui que entristece o Espírito Santo são as atitudes que podemos agrupar. Amargura, amargura. Isso aqui é o rancor, o ressentimento. Aleluia. A cólera, a gritaria, a blasfêmia, a malícia. Todas essas atitudes entristecem o Espírito Santo. Será que os irmãos estão a acompanhar isso? Estou aqui no versículo 31. Devemos evitar ressentimento, devemos evitar amargura, devemos evitar malícia, devemos evitar gritaria. Agora, o versículo 32, antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. A sétima atitude aqui que entristece o Espírito Santo é a falta de perdão. Não perdoar, não ser misericordioso para com os outros, entristece o Espírito Santo. Aleluia. Pois no versículo 30, os irmãos veem que está escrito: não entristeçai o Espírito Santo de Deus. Aleluia. O apóstolo Paulo nos convida a termos muito cuidado quanto a essa situação. Mas se os irmãos voltarem um pouco no versículo 27, o apóstolo Paulo diz: não des lugar ao diabo. Aleluia. Significa que existe uma correlação e uma ligação entre entristecer o Espírito Santo e dar lugar ao diabo. Significa quando o Espírito Santo se sente triste, nós estamos a abrir porta para o diabo entrar. Será que alguém está a entender? Estou a dizer, com essas coisas que o apóstolo Paulo acaba de enumerar, se nós praticarmos essas coisas, ou cairmos numa dessas coisas, consequentemente vamos entristecer o Espírito Santo e o diabo terá lugar para entrar na nossa vida. O diabo vai ter margem de manobra, o diabo vai ter influência na nossa vida. Será que alguém está a entender isso?
Então, os irmãos podem ver que entristecer o Espírito Santo é simplesmente, numa só palavra, é agir contra a vontade de Deus. Agir contra a vontade de Deus. Se os irmãos lerem também em 1 de Coríntios, capítulo 6, já a partir do versículo 19, o apóstolo Paulo fala também de outro pecado que pode entristecer o Espírito Santo, porque nós somos habitação, o cristão é habitação do Espírito Santo. O Espírito Santo não está nos mundanos, o Espírito Santo está em nós. Agora, quando ele habita em nós, ele quer se sentir à vontade. Agora, sendo o nosso corpo o templo do Espírito Santo, devemos evitar essas coisas, mas outras coisas que possa desagradar a Deus. Por exemplo, acabei de citar 1 de Coríntios capítulo 5, versículo 19. O apóstolo Paulo diz: não sabeis vós que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo. Aleluia. Será que alguém está entendendo isso? Ok. Então, sendo o templo do Espírito Santo, o apóstolo Paulo, lá em 1 de Coríntios, capítulo 6, já a partir do versículo 16, ele nos convida a evitar o pecado sexual. Ele disse: o que se ajunta com uma meretriz se torna uma só carne com ele. Aleluia, ou com ela. Será que os irmãos estão comigo? Glória ao Senhor Jesus. Então, sendo o nosso corpo templo do Espírito Santo, devemos fazer esforço para não desagradarmos a Deus, não nos deixarmos tão facilmente ao pecado, seja pecado do corpo, não é pecado que tem a ver, pecado sexual, seja pecado da boca, seja pecado da mente, seja pecado do sentimento, seja pecado das emoções. O Espírito Santo, a forma como nós andamos com Deus, a forma como procuramos agradar a Deus, a forma como procuramos fazer sentir a Deus, é a forma como o Espírito Santo de Deus dentro de nós se sente. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus. O segundo pecado que nós temos que evitar é resistir ao Espírito Santo. O primeiro pecado, o primeiro erro, como que é entristecer o Espírito Santo. O segundo erro que nós temos que evitar absolutamente é resistir ao Espírito Santo. Resistir ao Espírito Santo muitas vezes se trata de rejeitar a mensagem de Deus, rejeitar uma ordem que Deus está a nos dar, é resistir ao Espírito Santo. Em Atos capítulo 7, versículo 51, os irmãos vão ler isso em casa. Um homem de Deus, na primeira igreja, o primeiro mártir da igreja, chamado Estevão, ele estava a se defender diante do conselho. Ele tinha sido acusado de blasfêmia, e na sua defesa ele disse: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Os filhos de Israel resistiram a Deus, às ordens de Deus, mesmo no deserto. Deus muitas vezes deu ordem aos filhos de Israel no deserto. Eles resistiram a essas ordens no deserto. Aleluia. Será que os irmãos estão comigo? Se os irmãos lerem, por exemplo, Isaías capítulo 63, versículo 10, se refere também ao comportamento dos filhos de Israel no deserto. O profeta diz: mas eles foram rebeldes e contristeceram o seu espírito, pelo que lhes tornou inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. Quando resistimos às ordens de Deus, quando Deus nos manda fazer alguma coisa, citei Isaías capítulo 63, versículo 10. Quando Deus nos manda fazer alguma coisa, não importa da maneira como Ele manda fazer, pode ser através de uma pregação, através de um sonho, através de uma profecia, através de todas as vias, ou através da sua palavra. Quando resistimos às ordens de Deus, nós estamos a resistir ao Espírito Santo, e consequentemente Deus vai se tornar nosso inimigo. No deserto, os filhos de Israel, pela sua desobediência a Deus, às ordens de Deus, foram resistidos por Deus. O próprio Deus se tornou inimigos deles. Quando
resistimos ao Espírito Santo, onde devíamos avançar tão facilmente, não vamos avançar. Onde devíamos chegar tão facilmente, não vamos chegar. O que poderíamos fazer tão facilmente, não vamos conseguir fazer. Até pessoas que deviam nos ajudar tão facilmente, não vão nos ajudar. Por quê? Porque o próprio Deus vai se tornar barreira contra nós. O próprio Deus vai se tornar inimigos contra nós. Estou a orar nesta noite de todo o meu coração que você não resista às ordens de Deus. Estou a orar nesta noite que nós não resistamos às ordens de Deus. Estou a orar nesta noite, aleluia, de todo o meu coração, que tudo quanto Deus está mandando fazer, que possamos fazer de bom grado, que possamos fazer com alegria, ainda que seja difícil. Se o Senhor está te chamando para alguma coisa, aleluia, que possa te capacitar para fazer. Se o Senhor está te despertar de madrugada para orar, que você possa acordar de madrugada com facilidade para orar. Se o Senhor está te chamar para jejuar, que possa, aleluia, o teu coração possa colaborar com facilidade. Sabe, quanto mais colaboramos com Deus, mais facilidade temos ao longo da nossa caminhada. Quanto mais colaboramos com Deus, mais proteção nós temos. Alguém que colabora com Deus tem o apoio de Deus, tem a proteção de Deus, tem o sustento de Deus, tem a provisão de Deus. Essa pessoa, ainda que esteja num lugar perigosíssimo, duas coisas vão acontecer na vida dessa pessoa. A primeira coisa é a proteção. Uma pessoa que obedece a Deus, uma pessoa que está onde Deus quer que esteja, uma pessoa que está a tocar no que Deus quer que toque, uma pessoa que está a fazer o que Deus quer que faça, ainda que esteja num lugar perigosíssimo. Estou a dizer, duas coisas vão acontecer na vida dessa pessoa. Quantas coisas? A primeira coisa que vai acontecer na vida dessa pessoa é a proteção de Deus. É a proteção de Deus. Quando você está onde Deus está olhando para ti, ainda que seja um lugar perigosíssimo, nenhum bruxo vai te comer lá, nenhum demônio vai te matar lá, nenhuma flecha vai te alcançar lá, nenhuma bala vai te derribar lá, nenhum combate vai te vencer lá. Pode até pelejar contra ti, não vão prevalecer, porque o Senhor estará contigo. Pode até procurar te arrear, o Senhor vai voltar a te exaltar, porque não vão conseguir acabar contigo. Será que alguém está entendendo isso? Estou a dizer, se está onde Deus está olhando para ti, num certo momento, pode se sentir fraco, mas o Senhor vai te proteger, vai te dar de novo a força. Num certo momento, se sentir abalado, o Senhor vai te encorajar de novo. Num certo momento, pode sentir, parece os teus inimigos te venceram, o Senhor vai te proteger, nenhum mal vai te acontecer, porque você está debaixo da unção da proteção de Deus. Se você está debaixo dessa unção, diga yes. O Senhor está mandando dizer a alguém, durma à vontade onde você está. Naquela casa onde você está, durma à vontade. Ainda que sonhe mal, durma à vontade. Não vão conseguir te fazer mal. Estou a dizer, não vão conseguir te fazer mal. Durma à vontade. Não vão conseguir te fazer nada. Ainda que na tua família, aleluia, a pessoa morra cedo, aleluia, durma à vontade, você não vai morrer cedo. Ainda que você tenha casado, você entrou por aliança de casamento numa família dos feiticeiros, a sogra é feiticeira, os cunhados são feiticeiros, você tem que continuar a les amar, porque não vão conseguir comer a tua carne. Não, será que alguém está entendendo? Estou a dizer, não vão conseguir abalar contigo, mamãe, não vão conseguir prejudicar a tua vida, aleluia, porque você está lá pela vontade do Espírito Santo. A segunda coisa que vai acontecer, se você está onde o Espírito Santo está olhando para ti, onde Deus está olhando para ti, se você obedeceu a Deus, a ordem de Deus, você está lá, você não saiu, você não fugiu, é a proteção de Deus que virá lá. Aleluia.
Aleluia. Estou a me referir a homem chamado Isaac. Havia fome na terra de Canaã. Grande fome na terra de Gerar, onde ele estava. O Senhor disse a Isaac: permaneça onde está, não desças ao Egito. Ele permaneceu, havia fome, ele semeou. Aleluia. A primeira coisa, Deus protegeu na fome. A segunda coisa, Deus lhe deu provisão. Mesmo numa terra seca, Isaac semeou e ele ceifou. Ele se tornou rico, ele se tornou riquíssimo, ele se tornou afortunado, ele se tornou abastado. Aleluia. Será que alguém está entendendo isso? É só dizer, mesmo nesse Angola, se Deus quer que você esteja aqui, ainda que você tenha perdido uma posição, uma condição, ainda que você tenha perdido um dinheiro, o Senhor está mandando dizer: você vai subir de novo, você vai prosperar de novo, você vai recuperar de novo, você vai trabalhar de novo, você vai avançar de novo. Será que alguém está entendendo? Estou a dizer, se você está onde Deus está contigo, onde Deus está olhando para ti, ainda que tenha perdido alguma coisa, vai recuperar isso. O Senhor está mandando dizer: vai recuperar 7 vezes tanto. Se acredita, diga 7 vezes tanto. Estou a profetizar que os teus inimigos devolvam o que é teu. Quem te roubou alguma coisa, que te devolva nessa noite. Quem te roubou alguma coisa, aleluia, que te volta nas tuas mãos. Se é você, recupera o que é teu agora. Recupera a tua graça, recupera a tua bênção. Se acredita, agarra, diga yes. Não fica com medo, não fica com medo se está onde Deus quer que você esteja. Anda de cabeça erguida. Se está a passar fome, saiba que aquilo é passageiro. Não vai te matar, não vai te prejudicar. Você vai recuperar. A tua luz vai acender de novo. Será que alguém está entendendo? Estou a dizer, o fogo vai acender de novo. Você não vai terminar mal onde Deus está olhando para ti. Você não vai acabar mal onde Deus quer que você esteja. Se Deus quer que você esteja lá, é porque Ele tem um propósito para a tua vida. Aleluia. O terceiro erro que devemos evitar ao andar com o Espírito Santo é mentir o Espírito Santo. Mentir o Espírito Santo. Primeiro erro, os irmãos estão a se lembrar, é entristecer o Espírito Santo. Segundo erro é evitar resistir. Terceiro erro é evitar mentir ao Espírito Santo. Aleluia. Em Atos capítulo 5, a partir do primeiro versículo até o versículo 11, um homem chamado Ananias e a sua esposa Safira venderam uma herança sua, a sua própria herança, para contribuir, como todos estavam contribuindo para a manutenção dos necessitados na igreja primitiva. E esse homem, esse casal, venderam suas coisas. E eles vieram diante dos apóstolos. Colocaram um dinheiro que não correspondia ao preço da venda da herança. Eles estavam fingindo de generosidade, estavam fingindo de sinceridade, de honestidade, estavam fingindo que deram toda a parte, ambos combinaram reter uma outra parte. Era a herança deles. Ele poderia fazer dessa herança como quisesse fazer. Poderia simplesmente dizer aos apóstolos: olha, nós separamos um dinheiro para nós, esse dinheiro que ficou é a nossa contribuição para a igreja. Eles vieram mentir aos apóstolos: olha, todo o dinheiro que nós vendemos a herança está aqui. Aleluia. E o apóstolo Pedro, no versículo 3 de Atos capítulo 5, diz a Ananias: Ananias, por que mentiste ao Espírito Santo? Por que mentiste ao Espírito Santo? Aleluia. Mentir ao Espírito Santo. Aleluia. Mentir ao Espírito Santo é mentir na igreja. É mentir a alguém. Quando estamos a mentir a alguém, estamos a mentir ao Espírito Santo. Hoje em dia, todos nós mentimos ao Espírito Santo. Aleluia. Alguém está ligando para ti: estás aonde? Você ainda está na praça. Sobretudo nós todos. Sobretudo os motoristas
do Yango. Muitas vezes ligo para Yango. Você está onde? Yango está dizendo, estou mesmo aqui ao lado. Você está a esperar 30 minutos. Está onde? Daqui a pouco eu vou chegar. Mesmo quando tu andar com o Yango, alguém liga para ele. Nós estamos ainda lá no Zango 0. Yango está dizendo, olha, já estou no Zango 4, tu a vir. Aleluia. E os pedreiros são especialistas disso, desculpa. Os marceneiros são especialistas disso. Todos aqueles que fazem ofício, que fazem trabalho de mãos, são especialistas disso. Não sei se vão entrar no céu. São cristãos, mas grandes mentirosos. Todos os dias entristece o Espírito Santo. Aleluia. Será que os irmãos estão comigo? E as mamães também são especialistas disso. Aleluia. Quando o papai liga, ainda está na praça. Diga, já estou no táxi. Já estou a vir. Nunca vem. Está ainda na praça. Nunca está a chegar. Mas está sempre a dizer, estou a chegar, já estou a chegar. As mamães estão sempre a chegar. Está sempre pronta, já acabei. Mas nunca acabou nada. Aleluia. E nós, papás, somos grandes mentirosos. Aleluia. Você vai ver, um papai, ele é cristão. Ele é cristão, em casa usa aliança, mas na rua não tem aliança. Ei! Diga mentiroso. Cuidado, não vai entrar no céu. Aleluia. Se mentira ao Espírito Santo, amados irmãos. Na Bíblia, uma forma de mentir ao Espírito Santo é falar em nome do Espírito Santo. Falar em nome de Deus o que Deus não mandou dizer. Será que alguém está entendendo isso? Vou repetir. Falar em nome de Deus o que Deus não mandou dizer. Os irmãos podem ver isso, por exemplo, em Jeremias capítulo 14, versículo 14. E disse-me o Senhor, os profetas profetizam falsamente em meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Visão falsa e adivinhação e vaidade e o engano do seu coração são o que eles vos profetizam. Jeremias capítulo 14, versículo 14. Dizer uma coisa que Deus não disse. Há pessoas que mentem até profecia. Você está ali ver a xinguilar. É isso. Estou a ver. Não está a ver nada, é mentira. Não está a ver nada, papai Cristiano. É mentira. Pode dizer coisas, sobretudo os profetas de hoje. São manipuladores. São manipuladores. A profecia, eles mesmos simulam a situação, ou mesmo combina, alguém investiga sobre a tua vida, lhe passa a informação e está a mentir que é profecia. É mentira. Eu prefiro me contentar com a profecia da Bíblia do que a profecia dos profetas. Aqui não há mentira. Essa palavra de ponta a ponta é verdade. Aqui não há simulação. Aqui não há combinação com ninguém. A Bíblia, mesmo quando alguém cometeu o erro, a Bíblia não lhe defende. A Bíblia não oculta nada. A Bíblia não limpa a reputação de ninguém. Pedro enganou, ou seja, negou o Senhor. A Bíblia disse isso. Aleluia. Todas as pessoas erraram, mesmo pessoas grandes, a Bíblia diz isso. Se eu também fizesse parte da Bíblia, os meus erros, a Bíblia ia falar. Os erros de Abraão falaram, os erros de Jacó falaram, os erros de Isaac falaram. O único que não cometeu erro nessa Bíblia é o Senhor Jesus. Aleluia. Mas os profetas vão combinar sempre com alguém. Vão te investigar pouco a pouco. Sobretudo quando os profetas já dão conta que veja a tua cara com gravata, vê que você deixou lá Egito. Eles têm pessoas deles lá fora para ver quem veio do Egito, quem veio como. Já vão lhe dar toque, já sabem o teu nome, alguma coisa vai dizer, para tu ver acidente, mas não vê acidente em ti mesmo, profeta. Ele só vê acidente na vida dos outros. Só mesmo profecia para amedrontar os outros. Eu não fico com medo de profecia para amedrontar, porque esse mundo tem sempre perigo. Há sempre risco em todo sítio. Aleluia. Alguém estava a falar comigo
Papá, eu tinha essa mamã tinha como se chama essa joia das mamãs, grande de ouro. O profeta foi à igreja, o profeta disse: essa aqui tu a ver que é jiboia. É jiboia, é jiboia. O profeta disse mais coisa, a mamãe começou a estremecer. A minha esposa também já me contou alguma coisa de um profeta que já lhe recebeu uma joia muito grande de ouro. Mas uma mamãe que estava a me contar, o profeta xinguilou, lhe disse muita coisa e por último ele terminou naquela situação. A mamãe, como outras coisas já deram certo, disse que o profeta, e esse nosso profeta fala a mesma verdade. Mamãe deu aquela coisa. Depois de alguns meses, a mamãe está a ver o jiboia de ouro no pescoço da mulher do profeta. Diga, oh! Então, se é jiboia no meu pescoço, na tua mulher não é jiboia. Diga, oh, mentirosos. Aleluia. Tem que ter muito cuidado. Não estou a dizer você tem que julgar essas pessoas, mas estou a dizer tem que ter muito cuidado ao ouvir pessoas, sobretudo essas pessoas no táxi. Eu estou a ver, mostra-me a tua mão, começa a te contar coisas do teu marido, coisas, não sei. Muitos deles são mentirosos, estou a te falar. Aleluia. O cristão não se deixa facilmente manipular. Aleluia. Outra coisa, como alguém pode mentir como o Espírito Santo? Essa pessoa usa juramentos. A Bíblia proíbe usar juramentos. Aleluia. É preciso evitar usar juramentos. Jura, jura. Você pode jurar, mas você não fala a verdade 100%. Aleluia. Tiago capítulo 5, versículo 12. Não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, e não, não, para que não caias em condenação. Devemos evitar juramento. Se você sabe de alguma coisa, sabe. Se não sabe, não jura nada. Não promete nada jurando. Porque pode não dar certo, pode não acontecer como você está a planejar. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus. A terceira maneira como nós podemos mentir ao Espírito Santo é quando nós usamos o nome de Deus em vão. Usar o nome de Deus em vão. Deus proíbe. É o terceiro mandamento da Bíblia. Êxodo capítulo 20, versículo 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Usar o nome de Deus em vão. Devemos evitar citar o nome de Deus em vão. Nas nossas conversas banais, devemos evitar. Não reverenciar o nome de Deus. Não reverenciar. Há pessoas que estão sempre com o nome de Deus. Graças a Deus. Graças, mas é mentira. Em situações do pecado, o nome de Deus. Não devemos evitar misturar o nome de Deus com as nossas brincadeiras. Evitar citar o nome de Deus. O nome de Deus é santíssimo. Evitar citar toda hora o nome de Deus em situações que não glorificam a Deus. Aleluia. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Aleluia. Agora, a quarta forma como nós podemos pecar contra o Espírito Santo é apagar o fogo do Espírito Santo. É apagar o Espírito Santo. Ou extinguir o Espírito Santo. Extinguir o Espírito Santo. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19, está escrito: não extingai o Espírito. Devemos evitar extinguir o Espírito Santo. Quando a Bíblia fala de extinguir o Espírito Santo, apagar o fogo do Espírito Santo, muitas vezes a Bíblia se refere ao dom do Espírito Santo, ao dom espiritual. O Espírito Santo está dentro de nós, ele nos otorgou dons espirituais. Cada um de nós, tal como estamos aqui, tem dons espirituais. Aleluia. E devemos evitar apagar esses dons. Quando a Bíblia diz não extingar o Espírito, devemos evitar entrar em frieza
espiritual. Devemos evitar entrar em sono espiritual. Quando a Bíblia fala de não extinguir o espírito, devemos evitar ter medo para usar o dom que Deus nos deu. Existem pessoas que têm medo para usar o seu dom. Quando a Bíblia fala de não extinguir o dom, devemos evitar prender o dom espiritual na vida do irmão. Existe igreja que não deixa o dom espiritual dos irmãos trabalhar. Existem também pessoas na igreja que começam a estigmatizar quem está a usar o seu dom. Quem começa a combater o irmão porque está a usar o seu dom. Essa pessoa está a extinguir o Espírito Santo. A pessoa, sobretudo quando se trata de um crente novo, não é antigo, é novo. Começa a pregar na igreja, as pessoas começam a lhe combater. Começa a dirigir, a pessoa começa a lhe combater. Esse crente tem um determinado dom, não, amados irmãos, o dom não tem nada a ver com a antiguidade da pessoa na igreja. Aleluia. Será que alguém está entendendo isso? Não, o Senhor está mandando dizer a alguém, deixa cada um usar o seu dom. Não extingue o Espírito Santo. A igreja deve funcionar com a liderança do Espírito Santo também através dos dons espirituais. Será que alguém está entendendo isso? Não, estou a repetir isso. Numa igreja, todos os dons ministeriais devem funcionar. Ainda que as pessoas não tenham esse nome ministerial. De apóstolo, de profeta, de doutor, de pastor, de evangelista, enfim. Ainda que a pessoa não tenha esse nome, mas na igreja todos esses ministérios devem funcionar. Quando na igreja tem doutor, o ensinamento na igreja vai acontecer. O povo vai se assentar na doutrina, o povo não será tão facilmente enganado, o povo não vai cair tão facilmente nas heresias. Quando na igreja tem pastor, o povo terá sempre um amparo, o povo terá sempre cuidado adequado na igreja. Quando na igreja tem evangelista, o povo terá sempre pessoa que visita, terá sempre pessoa que evangeliza, terá sempre pessoa que vê os doentes. Quando na igreja tem profeta, os feiticeiros não vão nos dominar nessa igreja. Será que alguém está entendendo isso? Ou será que alguém está entendendo isso? Estou a dizer, se na nossa igreja houver profeta, eles não vão apenas nos explicar as profecias bíblicas, não vão nos explicar apenas a doutrina, aleluia, o desenrolar da doutrina na Bíblia. Também os profetas têm o olho aberto para nos dizer, pastor, nesse tempo temos que entrar em jejum, nesse tempo, pastor, temos que fazer isso, porque o Espírito Santo está a dizer isso. Uma igreja onde não há profeta é uma igreja que vai cair em escuridão. Haverá associações dos feiticeiros na igreja, estão a amarrar a pessoa, ninguém está a ver nada. Estão a combater o pastor, ninguém está a ver nada. Estão a colocar tela na porta, ninguém está a ver nada. Estou a orar nesta igreja, nesta noite, aleluia, que o Senhor possa levantar profeta de verdade. Ou será que alguém está a entender isso? Estou a orar que o Senhor possa levantar na nossa igreja profeta de verdade para, aleluia, trazer um renovo, trazer um despertamento para nos guiar na vontade de Deus. Se acredita, diga, Espírito Santo, traga profeta de verdade. E na igreja, para além dos dons ministeriais, deve haver todos os dons espirituais na igreja, deve colaborar. Os dons espirituais devem existir, todos eles devem funcionar na igreja. Os que profetizam devem profetizar, os que curam devem curar, os que falam diversidade de língua devem ficar à vontade, os que interpretam a língua devem ficar à vontade, os que têm palavra de sabedoria, os que têm palavra de conhecimento, todos eles devem ficar à vontade. Os que têm discernimento vão nos dizer, pastor, este pastor que está a pregar não vai pregar mais porque ele não tem boas obras. Será que alguém está entendendo isso? Na igreja, mesmo quando alguém está a se manifestar num momento de oração, alguém que tem discernimento pode me dizer, pastor, essa irmã que está a se manifestar é uma simulação, não passa o teu tempo. Porque existe pessoa que manifesta para passar o tempo. Não é verdade? Para distrair as pessoas.
E alguém que tem discernimento vai dizer, pastor, nós vamos orar, essa irmã que está se manifestar, nós vamos repreender agora o espírito de marido da noite. O pastor diretamente vai assumir o comando, sai, marido da noite, diretamente a pessoa fica livre. Recebe o dom do discernimento. Que o Espírito Santo te dê o dom de discernimento. Aleluia. Todos os dons da igreja devem funcionar. Ninguém apaga o Espírito Santo. Aleluia. Nas igrejas, onde pastores, onde líderes começam a combater alguém porque está usando o seu dom, são as igrejas dos feiticeiros. Aleluia. Senão, se esses líderes não são feiticeiros, são usados pelo diabo, a igreja vai entrar, vai assombrar na maldade. Mas uma igreja que deixa à vontade a expressão dos dons espirituais, controlando, enquadrando isso, para que não haja derrapagem, para que não haja excesso de zelo, essa igreja vai fluir de vitória em vitória. O problema dos dons não é a manifestação do dom, não é o uso do dom. O problema do dom é preciso enquadrar esse dom. Porque quando alguém tem dom, alguém pode cair em excesso, alguém pode cair em derrapagem. Razão pela qual é preciso enquadrar. Se Deus quiser, na próxima semana ou na última semana, vou me assentar para vos explicar como funcionam os dons espirituais. Aleluia. Será que os irmãos estão comigo? Glória ao Senhor Jesus. É preciso que nós evitemos isso. O apóstolo Paulo 2 vezes diz a Timóteo para despertar o dom que ele recebeu do Espírito Santo. Em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 14, ele chama a despertar o dom. Em 2 Timóteo, estou a falar de Timóteo, desculpa. 1 de Timóteo capítulo 4, versículo 14, 2 de Timóteo capítulo 1, versículo 6 a 7. Ele fala da mesma coisa para despertar o dom que ele recebeu pela imposição das mãos do presbítero. A quinta atitude que nós temos que evitar, o quinto erro que temos que evitar ao andar com o Espírito Santo é insultar o Espírito Santo. Devemos evitar insultar o Espírito Santo. Os irmãos podem ver isso em Hebreus capítulo 10. A partir do versículo 29. Os irmãos podem ver mesmo todo o contexto mais em cima, a partir do versículo 22 até versículo 29. Quando se fala de insultar o Espírito Santo, é não se arrepender. Quando você já estava na fé e agora você começa a fazer coisas à toa, o Espírito Santo está te chamando a atenção, você não quer se arrepender. Insultar o Espírito Santo é ter provado o dom do Espírito, é ter provado a salvação. Agora você entrar na distração, agora você entrar no pecado. Isso é insultar o Espírito Santo. Insultar o Espírito Santo é pecar propositadamente. Existem pessoas crentes que sabem que tal outra coisa é pecado, mas mesmo assim eles pecam propositadamente. Isso aqui é perigoso, amados irmãos. Saul caiu nessa situação por 2 vezes. Primeira coisa, ele sacrificou. Saul sacrificou onde não devia sacrificar. Ele caiu nessa situação. Em primeiro livro de Samuel, capítulo 13, os irmãos podem ver todo o contexto. E Deus ficou chateado quanto a isso, porque ele era rei, ele não era sacerdote, ele acabou por sacrificar. Segunda vez em que ele pecou propositadamente é quando ele, numa batalha com os amalequitas, ele popou alguns animais para sacrificar e popou o rei Agag. Então é preciso, amados irmãos, que tenhamos muito cuidado, muito cuidado, muito cuidado. Pecar contra o Espírito Santo, ou seja, insultar o Espírito Santo, é estar em obstinência. Como se diz, obstinação, queria dizer. Obstinar-se no mal, permanecer no mal, enquanto o Espírito Santo está te chamando a atenção. Aleluia. O 6º erro, vou terminar aqui, que nós temos que evitar, é blasfemar contra o Espírito Santo. Blasfemar contra o Espírito Santo. No trecho que nós lemos em Mateus capítulo 12, versículo 31 a 32, o Senhor Jesus estava a chamar a atenção aos israelitas, aos judeus, quanto a este pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo. Ele diz que quem blasfemar, aliás, contra qualquer pessoa, até mesmo contra o Filho, pode receber o perdão. Mas quem blasfemar contra o Espírito não vai receber perdão.
O Senhor estava falando no contexto em que os fariseus estavam a acusar o Senhor Jesus ou seja, usar o demônio ao expulsar demônio. Estavam a dizer que o que o Senhor estava a fazer através de um espírito maligno. Blasfemar contra o Espírito Santo, amados irmãos, é muitas vezes imputar uma manifestação do Espírito Santo aos demônios. Quando alguém está operado da parte do Espírito Santo e nós estamos a dizer que essa pessoa tem feitiço, essa pessoa tem magia, essa pessoa está a usar outro processo. Se é o Espírito Santo que está a usar essa pessoa, nós estamos a blasfemar contra o Espírito Santo. Será que os irmãos estão a entender isso? Aleluia. A não ser que você esteja em ignorância. Por exemplo, Paulo estava em ignorância quando ele estava a perseguir a igreja do Senhor. Quando Paulo estava a blasfemar contra Deus, ele estava a pensar que estava certo na sua ignorância. Em 1 de Timóteo, capítulo 1, versículo 13 a 15, Paulo diz que ele achou graça, porque ele estava a fazer tudo na ignorância. Aleluia. Estava a fazer tudo na incredulidade, na ignorância. Mas quando nós estamos na fé, conhecemos a palavra de Deus e começamos a atribuir ao maligno o trabalho do Espírito Santo, assim como os fariseus, estamos a pecar de forma imperdoável. Temos que ter muito cuidado quanto a isso. Quando nós rejeitamos o Senhor Jesus, rejeitamos a Deus de forma consciente, de forma deliberada, de forma contínua, rejeitamos a obra do Espírito Santo, estamos a blasfemar contra o Espírito Santo. Mas eu quero mostrar aqui rapidamente aos irmãos como é que você pode fazer para não cair neste pecado. Como é que nós podemos fazer para não cair no pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo? Uma tática muito importante, muito fácil. Em 1 de Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do versículo 20, vamos ler apenas 2 versículos. Versículo 20, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem. Versículo 22, abstende-vos de toda aparência do mal. Será que os irmãos podem ver isso? Os irmãos viram isso? A primeira coisa aqui, não desprezei as profecias. Primeira coisa para não blasfemar contra o Espírito Santo, não despreza as profecias. Não apenas as profecias, toda manifestação do Espírito. Você não pode blasfemar. Mesmo quando alguém tá a pregar, você tem que ter muito cuidado em blasfemar. Mesmo quando alguém está a profetizar, mesmo quando alguém está a operar, toda pessoa que está a servir a Deus, toda pessoa que diz que está a operar da parte de Deus, ou mesmo visivelmente você vê que está operada a parte de Deus, é preciso ter muito cuidado, evitar blasfemar. A segunda coisa que nós temos que fazer, devemos examinar tudo, retende o bem, examinar tudo, retende o bem. É preciso, quando você nota que alguém está fazendo alguma coisa, diz que está fazendo a parte de Deus, em vez de desprezar, nós temos que examinar. Examinar não significa crítica. Examinar significa discernir, avaliar essa situação. Aleluia. Quando estou a avaliar essa situação, eu vou receber apenas a minha parte. Por exemplo, o pastor está a pregar aqui. Não pensa que tudo que o pastor está a dizer aqui tem a ver contigo. Vou repetir. Não pensa que tudo que o pastor disse aqui desde o princípio até neste momento tem a ver contigo. Existem coisas, quando o pastor fala, tem a ver particularmente contigo. Existem coisas, quando o pastor fala, tem a ver com todos nós. Existem coisas, quando o pastor fala, não tem nada a ver contigo. Será que alguém está entendendo isso? Então, quando você nota que o pastor disse alguma coisa que tocou o teu coração, você não pode estar aqui criticando. Você não pode sair aqui ofendendo. Não pode sair aqui extrapolando, dizer o que você quiser dizer, ofendendo o pastor, ofendendo o Espírito Santo, a pregação. O que você deve fazer, você deve extrair da pregação o que te edificou apenas. Oh, meu Deus. Será que alguém está entendendo isso? Será que alguém está entendendo?
estou a dizer, numa pregação, você tem que extrair apenas o que te edificou. Aleluia. O que te edificou, o que te ensinou, o que te instruiu. O que você acha que não tem nada a ver contigo, você deixa isso de lado. Lá você não vai pecar contra o Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que está a falar aqui nesse altar. Aleluia. Agora, a terceira coisa que você deve fazer, abstende-vos de toda aparência do mal. Significa, você deve se afastar de todo tipo de mal. Quando você nota que está num lugar onde estão a falsificar o Espírito Santo, está num lugar onde não estão a pregar com o Espírito Santo, está num lugar onde estão a falar à toa. Quando você nota que alguém, essa pessoa não é de Deus, afasta-te dessa pessoa. Será que alguém está entendendo? Por que você deve se afastar dessa pessoa? Para você não criticar, para você não ofender, para você não se rir, para você não estigmatizar. Porque você não sabe, a tua percepção pode não ser verdade. O que você acha que é, pode ser mentira. Pode ser algo da tua cabeça. Pode ser impressão tua. Você pode pensar que não é de Deus, mas afinal é de Deus. Se você começar a combater essa pessoa, você está cometendo pecado, e pecado contra o Espírito Santo é um pecado de blasfêmia. E o Senhor Jesus disse, este pecado é imperdoável. Se esse pecado é imperdoável, pode fechar a porta. Se esse pecado é imperdoável, pode criar problema na sua vida. Se esse pecado é imperdoável, pode colocar barreira à sua salvação. Se esse pecado é imperdoável, pode criar dificuldade na sua vida. Muita gente, ao longo da caminhada, tiveram dificuldade, ofenderam um pastor que pregou, ofenderam alguém que estava a profetizar, ofenderam alguém que estava operado da parte de Deus. Evita a igreja do Senhor ofender alguém que age da parte de Deus. Evita julgar negativamente, aleluia, ao ponto de ofender, ao ponto de blasfemar o Espírito Santo. Se você não concorda com alguma coisa, retira-te. Se você não sabe o que é a operação, a natureza desse espírito que está a operar, ou você se cala, ou você se retira. Ou você começa a pedir ao Senhor que te dê discernimento, porque isso traz consequências. Será que alguém está entendendo isso? Consequência tal que pode prejudicar a tua vida numa certa área. Estou a orar nesta noite, que o Senhor, assim como perdoou o apóstolo Paulo que agiu na ignorância, que possa te perdoar também. Você não entendeu? Estou a dizer que o Senhor possa te perdoar porque você já fez isso, mas fez na sua ignorância. Ah, será que alguém está entendendo isso? Estou a dizer que o Senhor possa te perdoar. Estou a orar, estou a levantar a minha mão direita. Aleluia, todas as vezes que você blasfemou, todas as vezes que você ofendeu alguém, agindo da parte de Deus, que o Senhor possa te perdoar, que o Senhor possa remover esse mal na tua vida, e que o Senhor possa tirar toda a consequência que esse mal se seguiu contra ti, em nome de Jesus Cristo. Estou a orar que o Senhor possa retirar todo espírito maligno que entrou na tua vida através da blasfêmia,